Se a gente achava que a coisa já tinha ficado preta lá no final do primeiro episódio com aqueles monstros aterrorizantes em Lovecraft Country, o segundo episódio da série conseguiu ficar ainda mais intenso. E a gente vai conversar agora, fazer uma análise aqui, vamos esmiuçar essa mitologia que a gente viu aqui no episódio White is on the Moon. Bora! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek, mas vocês viram que a identidade já tá com cara de Rafa Gomes. Tá na hora da gente falar sobre o segundo episódio de Lovecraft Country, intitulado White is on the Moon. E aqui a gente já começa o episódio com o George e a Letty não fazendo a menor ideia do rolê bizarro que aconteceu com os monstros na noite anterior. Mas o Ericus não consegue tirar tudo aquilo que aconteceu da sua cabeça. Mas logo a gente vai descobrir que é Christina Brainwife, que é uma das donas daquela mansão na qual a gente encerrou o primeiro episódio. Ela é responsável por ter apagado da memória daqueles dois todos os acontecimentos aterrorizantes que rolou na noite anterior. E é importante ressaltar que essa mansão onde eles estão hospedados é uma mansão que é uma réplica exata de uma mansão que pegou fogo em 1833 e pertence a Samuel Brainwife, que é o pai da Christina Brainwife e que é um cara que tem umas motivações muito escusas que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho, viu? Essa mansão de 1833 havia pegado fogo durante uma cerimônia, um ritual ali que fazia parte de uma ordem muito bizarra chamado Filhos de Adão. No meio de toda essa confusão, o Ericus está tentando encontrar o seu pai, Montrose, que supostamente teria ido para Boston com Samuel Brainwife, mas é claro que ele não está confiante de que essa seja a verdade. E ali, durante um passeio que eles estão fazendo pela redondeza onde fica aquela mansão, pouco depois eles vão acabar conhecendo uma mulher misteriosa que tem cães de guarda que acabam cuidando de uma torre de pedra, e é ali que depois a gente vai descobrir que é onde o Montrose estaria escondido. Ele está escondido ali, algemado. Só que depois que eles fazem esse rolê rapidão ali, suspeitam dessa torre de pedra. Até esse momento a gente ainda não sabe do paradeiro do Montrose. Logo depois ali, eles voltam pro meio do mato, ali no meio daquela floresta, e acabam se deparando com criaturas que são bizarras, as mesmas criaturas que a gente viu no episódio anterior. Mas antes dessas criaturas emergirem de dentro da terra, o George acaba tendo uma epifania e se lembrando de algo muito importante. Ele se lembra que a mãe do Ericus contou pra ele uma vez que ela tem uma ancestral que se chama Hannah e que era uma mulher, que era uma escrava, que conseguiu escapar de uma mansão que havia pegado fogo. E aí vocês conseguem perceber que a gente já faz uma associação direta com essa mansão de 1833 que acabou sendo reconstruída e que é onde os nossos personagens estão neste momento hospedados, né? Essa informação é extremamente valiosa, porque essa escrava Hannah, que trabalhou nessa mansão que pegou fogo e foi a sobrevivente dessa catástrofe gigantesca que resultou na morte de um monte de gente, a gente vai perceber que ela é obviamente a ancestral que está vinculada à ancestralidade do próprio Ericus, e ela é a ponte de contato com o Samuel Brainwife. Mas o que isso tudo significa, gente? A gente vai aprender um pouquinho mais pra frente lá no episódio que a Hannah, essa escrava negra, ela fugiu dessa mansão, fugiu do seu mestre grávida. E o bebê que ela estava carregando era fruto de uma relação com o seu próprio mestre, que é o Tyrus Brainwife, que é o dono dessa mansão que pegou fogo e que é o cara que pegou fogo também, que morreu no meio de todo esse incêndio durante uma cerimônia bizarra de sacrifício que fazia parte dessa ordem intitulada Filhos de Adão. O Tyrus Brainwife é essa criatura aí misteriosa e até mesmo mítica que queria recuperar a imortalidade que fora perdida lá no Jardim do Éden quando a Eva comeu a maçã e acabou trazendo o pecado para o mundo. Só que quando eles fizeram esse ritual macabro que faz parte dessa organização intitulada Filhos do Adão, no meio daquela ocasião, ele acabou falecendo ao lado de todos os envolvidos que também estavam ali nesse rolê bizarro. E com a Hannah sobrevivendo, é claro que o bebê que ela gerou acabou se tornando não apenas um descendente da família Brainwife, nos trazendo até mesmo para o próprio Ericus, que não é apenas um ancestral da Hannah, dessa escrava Hannah, como também tem dentro do seu próprio DNA, é claro, o DNA de Brainwife. E é por isso que ele está ali como peça-chave dentro dessa mansão. Porque agora o Samuel Brainwife
ele tá tentando não apenas conquistar a imortalidade, como ele também quer retornar para o Jardim do Éden, para essa vida de bonança onde não havia o pecado e onde o homem vivia para sempre. E para ele conseguir essa eternidade, essa imortalidade, ele vai precisar não apenas do sangue, mas de todo o poder da ancestralidade de Brainwife que está presente dentro do Ericus. Entendeu por que ele é a peça-chave de todo esse rolê? Então é claro que aqui o Samuel Brainwife vai tentar fazer essa cerimônia sacrificial, repetindo o mesmo que aconteceu lá na mansão de 1833. Ele espera que, ao usar o Ericus nisso tudo, o incêndio e a destruição que aconteceram lá no passado, resultando na morte de Titus Brainwife, não aconteça aqui, não se repita aqui na vida dele. Só que é claro que essa cerimônia sacrificial vai acabar fugindo e muito do controle. Mas antes de eu contar pra vocês o que acontece nessa cerimônia, eu preciso falar uma referência incrível que teve nesse episódio. Logo do primeiro episódio lá da série, a gente já consegue perceber que o J.J. Abrams e também, é claro, o Jordan Peele possuem não apenas um olhar muito mais apurado, mas também possuem uma visão sobre questões raciais que é muito, não apenas concisa, mas é muito poderosa aqui. E assim como semana passada a gente teve um dos poderosos discursos de James Baldwin sendo relatado, sendo proferido por ele mesmo, pela voz do próprio James Baldwin, durante algumas das cenas mais importantes do episódio anterior, aqui no auge do sacrifício a gente escuta o poema White is on the Moon, do poeta e do músico Jill Scott Heron, sendo proclamado por ele mesmo. Então é uma cena que mistura não apenas o terror sobrenatural, que é a identidade de H.P. Lovecraft, que a gente já conversou lá nas minhas primeiras impressões, como a gente também tem no auge disso tudo um poema que é incrível e que tem um aspecto denunciante racial fantástico, que em tradução literal seria Branquela está na lua. E esse poema é um poema poderoso que fala da disparidade social que existe nos Estados Unidos e até mesmo mostra como o governo norte-americano acaba negligenciando a própria comunidade negra, tratando ela com desimportância. Esse poema aqui, gente, que é um poema tão lindo, fala como o governo está muito mais preocupado com a corrida espacial do que em fornecer uma qualidade de vida mínima para a população negra. Ele faz um contraste entre como os negros são tratados e como a vida deles é muito precária em meio a um investimento milionário na corrida espacial. É um poema lindíssimo que é colocado aqui nessa cena de terror, que é uma cena poderosa e que mais uma vez acaba se tornando uma referência ao racismo estrutural existente nos Estados Unidos, que foi mais do que nunca calcado ali na época dos anos 50 e 60, que é aquele racismo que, embora os negros já não fossem mais escravos, eles ainda não tinham direitos básicos. Então é um poema que se encaixa ali de uma forma muito poderosa dentro da mitologia racial que é tratada aqui na série, bem como dentro da mitologia do sobrenatural. É claro que isso ainda fica como uma ponta muito solta, como uma brecha, uma lacuna gigantesca na série, porque a gente ainda não sabe exatamente como o racismo e como o terror fictício, o terror fantasioso vão se juntar montando uma narrativa que seja única. E é por isso que eu falei pra vocês que a mitologia dessa série tá cada vez mais progressiva, tá cada vez mais crescente, porque à medida que o terror fictício e de ficção científica vai entrando na série, toda vez que a gente tem essa entrada da ficção científica no terror, nós temos também o terror da vida real, que é o terror racial, entrando ali dentro, se entrelaçando como se fosse uma trama, realmente como se fosse um tecido muito bem tramado, muito bem costurado. É claro que isso só vai ficar mais claro lá na frente, né? Mas no meio disso tudo, a gente vê que, assim como em 1833 as coisas foram para o brejo, não deram certo, essa cerimônia aqui sacrificial também não deu certo, acabou virando uma confusão, com os participantes ali se transformando em estátuas, mas o nosso protagonista, o Ericus, ele não apenas sobreviveu, como ele ainda conseguiu ficar frente a frente com a sua própria ancestral, que era a escrava Hannah, que tinha engravidado do seu mestre e que conseguiu fugir no meio de toda aquela confusão do incêndio que aconteceu no passado.
Então a gente vê ali ainda um paralelo entre o passado, a sua ancestralidade e, é claro, ele aqui no presente vivendo uma experiência de sacrifício que é muito bizarra e que, é claro, só trouxe mais perguntas para quem tá assistindo a série. No meio de toda essa confusão aqui, o tio George acaba falecendo. É importante ressaltar que antes dessa cena sacrificial acontecer, o George e a Letty haviam sido baleados pelo Samuel Brainwife, mas aqui a Letty acabou sendo ressuscitada por ele antes da cerimônia sacrificial e o George ele ia ser ressuscitado depois que a cerimônia fosse encerrada. Só que como tudo acabou dando muito errado, com a própria mansão simplesmente ficando totalmente destruída, aparentemente ninguém ali sobreviveu, a não ser os nossos protagonistas, Ericus, Monrose, Letitia e, é claro, o George, que tinha sobrevivido, só que no final das contas ele não suportou os ferimentos e a gente encerra o segundo episódio com a trágica morte dele ao som de uma das músicas que eu mais amo, que é a música River, que pertence ao músico negro Leon Bridges. Foi um episódio lindíssimo, que deixou muitas perguntas, mas quem sabe a gente já não responde elas na próxima semana, né? E se você gostou desse vídeo, ó, é claro que não tem por que você sair daqui do Flick Geek, do Rafa Gomes, do Flick Geek Rafa Gomes, né? Não tem por que você sair daqui, tem muita coisa boa. Então, ó, clica aqui e seja direcionado para coisas muito legais aqui no canal. E é claro, não se esquece de me acompanhar lá no Instagram, no @rafagomes, e lá no Facebook também, ok? No Flick Geek. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.